Olha só. Legal, tá? Particularidades, tá? E aqui, vamos lá, gente, eu sei que é ruim, né, porque eu tô falando um monte de coisa aqui para vocês, e eu tô dizendo assim, cuida que isso aqui cai, cuida que isso aqui cai, cuida que isso aqui cai, e essa parte aqui também cai bastante, tá? É porque não adianta, crase eles gostam de colocar tudo, não dá para dizer para você assim, tal banca só utiliza casos facultativos, não, eles usam todos os casos, porque, vamos lá, pode ser questão de lacuna, pode, mas pode ser a questão pior delas, que eles colocam assim, né? Marque a alternativa em que o uso da crase está incorreto. Ah, vai botar tudo que é regra ali, entendeu? Ou marque a única alternativa em que o uso da crase está correto, sabe? Então, pode vir de tudo aqui. Infelizmente, tudo que a gente está vendo aqui de crase é importante, tá? Então, de novo, tá? Aqui também é importante, também cai bastante. A regra aqui, pessoal, é a seguinte, tá? No caso, tá? O caso do segundo exemplo também, mas muito mais do primeiro, tá? Que alguém chama de locuções. Locuções, tá? Eu vou utilizar a crase diante de locuções, detalhe, tá? Em que o elemento nuclear seja um termo feminino. Vou de novo, tá, gente? Então, eu tenho uma locução, expressão, à tarde, à noite, a prazo, à vista, às avessas, e assim vai, tá? Eu tenho uma expressão, ou uma locução, né, tá? Em que, e essa locução, tá, gente, pode ser, eu não queria especificar, tá? Mas pode ser qualquer locução, pode ser locução adverbial, pode ser locução conjuntiva, tá? Pode ser uma locução adjetiva, tanto faz, tá? Tanto faz o tipo de locução, tá? Desde que o elemento nuclear seja um termo feminino, tá? Se o termo for feminino numa expressão, numa locução, essa locução, claro, né, estamos falando de locuções introduzidas pela palavrinha a, né, tá? Então, senão a gente nem pensaria em crase, né, tá? Essas locuções serão craseadas, tá, gente? Então, por exemplo, quando eu falo, ó, à noite, né, então, eu estudo à noite, ou eu gosto de estudar à noite, isso aqui é uma locução adverbial de tempo, esse azinho é craseado, assim como à tarde, etc. Uma locução conjuntiva que vocês já viram, ó, à medida que é uma locução, meu azinho saiu horrível aqui, que é uma locução que indica preposição, fumei um boa noite agora, tá? Tá? Uma locução conjuntiva que indica proporção, tá? Então, à medida que, esse à medida que é craseado obrigatoriamente, né? E uma locução adjetiva, tá, pessoal? Tá? Qualquer locução adjetiva que tenha como elemento nuclear um termo feminino, tá? Vamos lá. Olha só. Pega aquele primeiro exemplo, que é um clássico, tá? Essa loja vende a prazo. E vamos trocar por essa loja vende à vista. Se eu colocar essa loja vende à vista, o à vista é obrigatoriamente craseado, porque à vista é uma locução que indica a maneira como a loja vende, então seria uma locução adverbial, né? Então, mas isso para a gente é o de menos, tá? Por isso que eu falei para vocês, só lembra que é locução. Então, eu tenho uma locução em que o elemento nuclear é um termo feminino, vista é um termo feminino. Agora, se eu coloco prazo, prazo também, ó, essa loja vende a prazo. Esse a prazo também seria uma locução. Também seria uma locução adverbial, indicando o modo como essa loja vende. Mas, pessoal, porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, a prazo não é craseado. Por quê? Porque prazo é um termo masculino, tá? Então, lembre, não é qualquer locução adverbial, ou qualquer locução conjuntiva, ou qualquer locução adjetiva. Não. É uma locução em que o elemento nuclear seja um termo feminino. Aí vai, tá? Ó, eu gosto de andar a cavalo. Eu gosto de andar a cavalo. Legal. O a cavalo, pessoal, é craseado de forma alguma, tá? Por quê? Porque o elemento nuclear aqui é masculino. Mas é uma locução? Sim, é uma locução. Uma locução adverbial, legal, tá? Mas o elemento nuclear é um termo masculino. Então, não vai crase, tá? Aqui, pessoal, tá? Vale aquela... Não é muito comum aparecer isso, né? Mas a gente tem aquelas histórias, né?
dos bifes, né? Porque ele também aparece na parte de locução, mas ele aparece muito mais relacionado a uma outra coisa, tá? Então, eu vou colocar isso para vocês numa outra regrinha aqui, tá? Vou deixar numa outra regrinha, tá bom? Beleza, vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui. Eles estão dispostos a colaborar, tá? Aí aqui já fecha aqui a outra, tá? Vamos lá. Eles estão dispostos a colaborar. Gente, vai ou não vai, crase? De forma alguma. De forma alguma, tá? Por quê? Vamos de novo, tá? Depois eu dou né, a regra mais reta, digamos, para o nosso concurso, para a gente já matar de cara, tá? Mas só para a gente entender. Vamos lá. Colaborar é um verbo, né? Colaborar é um verbo. Tenta colocar o artigo a na frente de um verbo. Deixa eu ver. Jogar. Jogar futebol é legal. Muito bem. Vou tentar colocar o artigo a. Jogar futebol é legal. Não tem como. Correr faz bem à saúde. Correr faz bem à saúde. Não tem como. Vamos ver. Beber relaxa um pouco. Às vezes até demais. Então, beber relaxa um pouco. Deixa eu ver. Deixa eu tentar colocar o a. Beber relaxa um pouco. Não, não vai, né? Não rola. Óbvio que não rola. Por quê? Porque eu não posso utilizar artigo diante de verbo. Se eu não posso utilizar um artigo diante de verbo e crase, normalmente, a união da preposição a mais o artigo a, se eu não posso usar esse cara, é porque diante de verbo eu só posso utilizar esse, ou seja, é só a preposição. Por isso que não vai crase diante de verbo. Dani, para ser rápido, direto, rasteiro, eu posso pensar assim, se tem um verbo depois, não posso usar crase. Show de bola. É isso, tá? Eu não utilizo crase diante de verbo. Gente, diante de verbo não se usa, tá bom? Oi, Marlene, pode perguntar, querida. Tá, mas e quando o artigo, quando o verbo for substantivado? Muito bem, tá. Quando o verbo é substantivado, também não vai muito, tá? Mas, claro, vamos lá, não está falando da ação, né? Está falando da ação em si, aí ele já é um substantivo. Quando ele estiver quando ele estiver agindo, no caso ali, ele está agindo, ele não quer colaborar. Isso. Aí não vai o artigo. Isso, perfeito. E o que tu pode pensar assim, normalmente, tu tem o verbo e tu tem o substantivo, né? O substantivo que vem daquele verbo é outra coisa, porque daí ele já é substantivo. Por exemplo, tu pega o verbo correr, né? E tu pega o substantivo corrida, tá? Corrida é um substantivo que provém desse verbo, mas ele não é o verbo substantivado, né? O verbo substantivado, quando a gente substantiva um verbo, normalmente a gente utiliza o artigo masculino. Então, por exemplo, se o cara diz assim, o teu fumar me incomoda. O teu fumar me incomoda, né? Com o termo fumar, é muito comum a gente substantivar o verbo fumar, né? Mas aí a gente substantiva com o artigo masculino. Tá? Porque não tem um substantivo fumação, né? Não tem fumação. Tem o fumo, mas fumo é um substantivo que é outra coisa, né? Não é a ação do ato de fumar. Porque quando a gente substantiva, normalmente a gente utiliza o artigo masculino. Então, uma coisa é, vamos pegar o correr, né? Verbo correr. Verbo correr, substantivo corrida. Já tem o substantivo. Agora, não, mas eu quero substantivar o verbo correr. Aí eu vou colocar o, né? O correr. Tá? Então, percebe que aí muito menos, né? Aí, como eu estou substantivando a partir de um termo masculino, de um artigo masculino, não vai crase de forma alguma. Tá, entendi, obrigada. Tá bom? De nada. Depois, minha voz está falhando um pouquinho, né? Mas é domingo, né, pessoal? Domingo. Olha aqui, ó. Não, e o fim de ainda foi pesado. Não, eu só tô pensando no amanhã, pessoal. Vocês não têm noção. Ixi, amanhã vai ser. Amanhã começa a correria lá no colégio, né? Amanhã vai ser quase 50 graus. Não, vai ser, nossa, o calor e tudo. Mas e eu esse ano ainda me solicitaram que eu voltasse a trabalhar com os pequenos lá, porque teve falta de professor, né? Tudo que tu gosta. Nossa, amo de paixão. Não, pior que eu gosto, sabe? Mas é que é muito cansativo, né? Sim, é bastante. Eu digo, eu prefiro dar aula para adulto, que é muito mais light, muito mais tranquilo, sabe?
Mas, e aí eu peguei, até quarto ano eu peguei isso no colégio. O entendimento é totalmente diferente, Total, né? Total. Mas, claro, tem a parte boa, né? Aquela parte do carinho da criança, a criança ainda te vê, né, como um ser um pouco diferente, assim, né? O professor, o prof, é legal. E ajudar também, né, no crescimento, a individualidade de cada um, é legal, mas é cansativo. Deve ser legal iniciar as aulas contigo. Ia ser show de bola. Não, pior que normalmente, até porque eu enlouqueço eles antes deles me enlouquecerem, né? Então, eu já uso essa estratégia, né, Marlene? Para não deixar. Vamos lá, gente. A melhor defesa é o ataque, né? Teve? A melhor defesa é o ataque. Perfeito, exatamente. É quase a arte da guerra, né? Vamos lá, olha só. Sua Santidade me levou a uma dúvida cruel. Olha só, gente. E esse azinho aqui, ó, se perguntassem para vocês, esse azinho é craseado, sim ou não? Não, de forma alguma. Por quê? Olha o que tem depois. Tem uma, né, que é um artigo indefinido, tá? Dani, eu posso pensar, então, que diante de artigo indefinido eu não posso utilizar crase. Perfeito. Diante de artigo indefinido, nós não utilizamos crase. Pergunta, por quê? Pelo seguinte, vamos lá. Temos aqui, menina chegou. Menina chegou. Vamos lá. Quero colocar o artigo. Posso colocar o artigo A? Posso. A menina chegou. Posso colocar um artigo indefinido? Posso. Uma menina chegou. Agora, eu posso usar os dois? Eu posso falar uma menina chegou? Não. Eu não posso utilizar um artigo definido e um artigo indefinido juntos, até porque a função deles é diferente. Um é para definir, o outro é para indefinir. Um traz uma pessoa específica, o outro traz uma pessoa qualquer. Então, por isso que são artigos diferentes, né? Um é o artigo definido, o outro é indefinido. Ou seja, eu não posso utilizar os dois juntos. Se eu não posso utilizar os dois juntos, pessoal, é porque eu não posso utilizar a crase diante de um artigo indefinido. Porque quando a gente utiliza a crase, a gente sabe que a crase é a união da preposição a mais o artigo a. Se tu colocar a crase, tu está dizendo, então, que tem o artigo a mais o artigo uma. Não pode, ou um ou outro. O que acontece? Cai fora esse cara, consequentemente cai fora, né, a crase, ou seja, o que nós temos ali é tão somente uma preposição, tá? Então, por quê? Porque a sua santidade te levou a algum lugar, né? Ó, o verbo levar pede a preposição a. Só que como eu tenho um artigo indefinido, eu não posso utilizar a crase ali de forma alguma, tá, gente? De novo, na maneira mais reta, mais objetiva, mais rasteira, eu não utilizo crase diante de artigos indefinidos, tá? Não pode de forma alguma. Até porque ele vai ser só a preposição, né? Tire um print da telinha. E vamos que vamos para a próxima.